Bloco Baixo FC, onde a tática fala alto, mas a resenha grita mais ainda. Fala aí, galera, aqui quem fala é Marlon Andrade, o vascaíno representante do Bloco Baixo FC. Extremamente cansado, porque falar do Vasco dá desânimo, dá cansaço. Parece que você tomou uma surra, uma coça, e mesmo assim ainda é obrigado a tentar pensar sobre o time, sobre como o time joga, sobre as possibilidades que esse elenco e esse time pode oferecer, né, para um futuro breve. Começando aqui, né? Gravando agora há pouco, foi anunciado a contratação do novo técnico do Vasco, Fernando Diniz. Então, foi o famoso nem tu nem eu ali na questão salarial. Fernando Diniz aceitou diminuir um pouco, o Vasco aceitou subir um pouquinho. O Fernando Diniz faz sentido, porque tá sem atuar aí desde janeiro, né? Que saiu do Cruzeiro. As últimas passagens do Diniz, apesar de ter sido muito vitorioso no Fluminense, o final foi bastante conturbado, a saída dele. E no Cruzeiro ele não conseguiu desempenhar bem o papel como técnico que fazia com que esse time recheado de medalhões fizesse render, né? E é isso então, Fernando Diniz, novo técnico do Vasco. Já começo com essa opinião em relação ao técnico. Para mim, tá ok. Tá ok. E por que tá ok? Porque o Vasco era caracterizado por não ter característica de jogo nenhum. Exatamente isso. O Vasco era um time que parecia um bando em campo. E com o Fernando Diniz, pelo menos a gente vai ter a gente vai ter um estilo de jogo, um formato tático, algo que você vai ver o time entrar em campo e você vai saber o que o time está propondo. Antes disso, sem o Fernando Diniz, o Vasco simplesmente entrava em campo e a gente não sabia qual era o estilo de jogo do Vasco, como o Vasco iria atuar, porque as poucas variações que o Carille estava fazendo não estava surtindo efeito, porque não eram alterações, não eram modificações táticas, mas sim de peças, né? Era meio que trocar 6 por meia dúzia. Ele tirava um ponta e colocava um outro. Então, pelo menos com o Diniz, a gente vai ter uma forma de jogar, uma filosofia de jogo. Então, acho que vai ter uma identidade. O time entrava em campo sem identidade nenhuma e isso é muito ruim para quem quer alcançar alguma coisa ou minimamente permanecer, por exemplo, na Série A do Brasileiro, brigar por alguma coisa a mais na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, me agrada Fernando Diniz, me agrada se fosse qualquer técnico que tivesse uma identidade de jogo para ser aplicada. O Carille, a gente sabia que isso não ia acontecer. A única qualidade, né, e característica dele, que era ser né, defensivamente, ele não conseguiu fazer isso no Vasco. Então é isso. Fernando Diniz, bem-vindo e vamos trabalhar. Tem muito trabalho pela frente, Diniz, então toque esse barco. Agora falando sobre o Vasco e Puerto Cabello. Na nossa última resenha aqui do canal, se você for procurar sobre os comentários da rodada, da quinta rodada, se eu não me engano, eu falei que, né, após a demissão do Carille, a entrada do Felipe, a gente iria talvez ter uma variação de não jogar mais no 4-3-3, que eram com um atacante, um centroavante, 2 pontas abertas e um volante, 2 meias, ou 2 volantes e um meia ali fechando o meio campo. Eu imaginei e até falei que o melhor estilo de jogo do Vasco seria um 4-4-2. Por que isso? Porque o Vasco não tem bons pontas. O Vasco não tem bons pontos, infelizmente. Aí você vai falar que o Lloyd é uma boa opção. Cara, o Lloyd hoje não é uma boa opção, apesar de ter feito uma boa primeira etapa lá contra o Palmeiras, jogou bem. Mas ele ainda não é uma boa opção, não é aquele desafogo, não é aquele ponto que vai resolver, não é aquele ponto que vai colocar fogo no jogo. Então, na minha humilde opinião, a melhor forma do Vasco jogar até então, até o cara, ele seria ele tentar fazer uma tentativa de jogar um 4-4-2. E eu imaginei que o Felipe faria isso e foi o que ele fez. Mas na minha cabeça, o ideal seria colocar 2 volantes de contenção, volantes que sabem marcar, e 2 meias criativos, o Nuno e o Coutinho. Lembrando que o Nuno não é ponta de origem. Ele é um meia, ele tem qualidade de passe. A gente já viu aí a assistência que ele deu para alguns jogadores, a assistência que ele deu para o Ryan, de perna esquerda, que nem é perna boa. E 2 atacantes, o Ryan imprimindo um pouco mais de velocidade do que o Verratti. E, cara, contra o Palmeiras, o time jogou relativamente bem. Nas suas limitações, o Vasco desempenhou um futebol, mostrando que pelo menos tinha um ritmo, povoava bem o meio campo, tinha posse de bola. Eu acho que ficou, a maioria do tempo, 50-50 de posse de bola. Normalmente o Vasco sempre sofre com isso. E contra o Palmeiras, um elenco bom, um time bom, vai brigar por alguma coisa esse ano. E o Vasco conseguiu, pelo menos, se equiparar ali em posse de bola, em algumas tentativas. O Palmeiras não criou muito também. Enfim, foi um jogo ok. Mas o Vasco, se não me engano, faz 2 anos que o Vasco sofre diversas derrotas por conta de erros individuais. Erros individuais. Aí agora já vamos pular pro Vasco e Porto Cabedelo, que foram 4 gols. E talvez as pessoas não vá colocar
peso sobre uma figura, mas eu vou citar aqui. Pra mim, os 4 gols que o Vasco tomou foram gols de erros individuais. E quem ouviu a entrevista do Verratti no final, ele falou novamente, ele já tinha falado uma outra vez, ele falou novamente, o Vasco ainda comete muitos erros individuais. Sendo que os erros individuais do Vasco, normalmente, culminam num gol. Ou então em perigo de gol. É incrível, cara. É incrível, é incrível. Tem um amigo meu que fala, né, que a sorte acompanha os bons, os preparados. E, cara, e o azar parece que tá impregnado nos ruins, cara. Isso acontece com o Vasco, pô. A gente viu temporada passada o Léo Pelé, cara. Qualquer falha do Léo Pelé, cara, um jogo que desclassificou o Vasco contra o Atlético Mineiro. Cara, o Léo Pelé estava todo mundo na torcida, cara, que tá fazendo uma boa partida. Num único vacilo do Léo Pelé, numa única frouxidão do Léo Pelé, foi gol do Hulk, pô. O Hulk tava tão cansado que nem correu pra comemorar. Então todos os erros do passado com o Léo Pelé combinavam em gol, em perigo, e esse ano é a mesma coisa. Quanto o Palmeiras, o Hugo. Aí teve gente que falou assim: ah, culpado é quem colocou o Hugo. Ah, pô, vai sair jogando, mas sendo que o Vasco não tem qualidade. Não, cara. É só você não morrer abraçado com a ideia de ter que sair jogando. Porque se você for ver no gol do Palmeiras, do Hugo, quem veio marcar foi um volante, cara. Esqueci o nome do colombiano lá, cara. O maluco veio meio campo, dava tempo dele zerar, dava tempo dele encontrar uma outra opção que não foi sair jogando. E o Diniz vai ter que imprimir essa informação no coração e na cabeça deles. Olha, cara, se não conseguir, dá chutão. Por mais que eu sei que o Diniz é contra o chutão, mas para esses jogadores ele vai ter que falar: gente, não morre abraçado com a ideia de sair jogando. Apertou muito, chutão nele. Então, o jogo contra o Porto Cabelo foram 4 gols de erros individuais. Cara, o primeiro gol não foi nem culpa do Hugo. Se você for ver o Cocão, ele dá uma cabeçada para trás que não é nem um recuo, nem um passe. Aí o zagueiro Luiz Gustavo tenta corrigir, dá uma cabeçada que volta pro Cocão. Ok, o que o Cocão faz? Domina e dá um passe na fogueira pro Hugo. O Hugo dá o bote errado, pênalti. Cara, aí eu não vou lembrar a ordem, mas o segundo gol do Vasco, ou um dos gols que o Vasco tomou, só lembro do primeiro, da ordem. O segundo gol que o Vasco tomou foi de um garoto de 1,59 de altura. Eu tava lá em São Januário quando o Vasco jogou contra o Puerto Cabello. Quando esses caras entraram, tem 2 desses. Quando esse moleque entrou de 1,59 m, ele ficava do lado das crianças e você ficava meio que procurando o jogador, porque tinha uma criança tipo de 11, 10 anos de idade que era do tamanho dele, pô. E o Vasco conseguiu tomar um gol de cabeça de um atleta de 1,59 m. E eu vou te falar, na torcida do Vasco, em São Januário, quando o Porto Cabello, ele chegou a dar uma cabeçada perigosa. E nesse jogo lá na Venezuela, ele acertou uma cabeçada que o Léo Jardim fez uma defesa embaixo, um cara de 1,59 m, pô. É isso que o Vasco faz, cara. Então, na torcida, um cara falou assim: aí, irmão, deve estar pagando odd 15, um gol de cabeça desse menor aí. A gente riu, tá aí, ó. Gol de cabeça, odd 15 aí, saiu na Venezuela. Aí depois o terceiro gol que foi na gaveta, você pode falar: pô, mas foi mérito do cara, teve uma roubada de bola ali, pererê. Irmão, se você for ver o Luiz Gustavo, ele não aperta nenhum atacante. Ele não marca nenhum atacante. Ele vai vindo pra trás, vai vindo pra... Contra o Estevão, contra o Palmeiras, ele fez isso umas 2 vezes. O Estevão vindo pra cima dele, ele indo pra trás, ele indo pra trás. E nesse jogo ele fez isso umas 300 vezes também. Pega os lances do Luiz Gustavo contra o Puerto Cabello. Ele compromete muito na zaga. O cara veio pra cima dele, veio pra cima dele. Ele foi recuando, ele não apertou o cara. Se ele aperta o cara, teria contenção, teria uma pessoa pra dobrar na marcação. Se ele toma o drible, teria cobertura, mas ele não vai pra cima do cara. Ele não marca o cara. E o cara, o que faz? O cara tem que ter... E se você for ver, o cara começa a apertar a passada assim, porque não tem como mais dar passada, porque tá sem opções e o cara continua indo pra trás, ele vai dar a chapada no canto. Pô, e quem conhece um gol de futebol de campo sabe que aquele gol é enorme. É impossível o Léo Jardim pegar aquela bola ali. E o quarto gol foi um erro do PH, pô. Vai tentando sair a bola e o PH errou um passe pro Hugo. E se o Hugo não se estica, o Hugo meio que tentou pegar a bola, né? Se esticou e desviou, a bola iria parar no cara na entrada da área que iria também, possivelmente, fatalmente fazer o gol, né? Um erro do PH. Então, pô, esse cara, o que eu acredito que o Fernando Diniz vai fazer é sacar o PH, porque o PH não tem um bom passe, não tem uma boa relação ser humano e bola de futebol. Então, pra sair jogando, eu acho que o PH não serve. Por mais que o Pumita não seja aguerrido na marcação, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa qualidade de passe. Não vou nem dizer qualidade, ele faz o mínimo. Porque o Vasco, cara, nesse gol que eu falei do Luiz Gustavo, ele falhou, mas quem falhou antes foi o Paulinho, cara. Tem coisas que o Vasco erra que são os rudimentos do futebol. Tá ligado? O que seria algo fundamental? A base. Parece que os jogadores do Vasco não fizeram base. Entendeu? Esse verde aqui, olha, atrás na iluminação, é para trazer esperança. Eu tô com esperança que o Fernando Diniz vai conseguir extrair
o básico do futebol, que é passe e domínio de bola, desses atletas do Vasco, pô. Desses atletas. Aí, esse time do Vasco vai me fazer agora ser polêmico. Porque na minha cabeça hoje, e cara, eu vou falar isso com tremendas ressalvas, e eu sei que se alguém ver esse vídeo, eu vou ser extremamente crucificado. Por isso eu já peço pra você deixar o like e comentar aí. Mas eu hoje acho que a melhor opção do Vasco é jogar sem o Verratti. Por que isso? Agora eu vou me explicar. Ah, mas ele é o grande artilheiro, ele é isso, ele é aquilo outro, ele que salva o Vasco. Concordo muito. Mas sendo que com o Verratti, o Vasco fica monossilábico. E muito lento, muito lento. Coutinho e Verratti são -2 na marcação. Ah, mas o cara dá o sangue voltando, mas ele não marca nada. Ele não pressiona, ele não marca nada. O Verratti corre. Corre desenfreadamente pro nada na hora da marcação, né? Pro nada. E na hora de receber bola, ele não pode receber nenhum daqueles passes pifadores, tá ligado? Que o meia gosta. Ele não pode receber ele não consegue receber uma bola no ponto futuro. Por quê? Porque ele não é bom com a bola no pé. Isso é fato. Ele não sabe. Tipo assim, de 0 a 10 com a bola no pé, o Verratti é 3. Isso sendo extremamente positivo e sendo extremamente gente boa com o Verratti, tá ligado? De 0 a 10, ele é 3, cara, com a bola no pé. Então, um passe pifador teria que ter no mínimo, ser minimamente um cara que poderia dominar pra chutar. Por conta da idade dele, ele não consegue carregar a bola. Então, ele teria que dominar e ser quase que um Germancano, dominar e chutar. Ele não tem essa capacidade. E outra, receber uma bola no ponto futuro, ele não consegue porque ele não tem velocidade, cara. Ele não tem velocidade e ele também não sabe se colocar nesse lugar de receber esse tipo de bola, entendeu? E vai quebrar a linha. De fato, o pifador, né, que o meia gosta de fazer, por exemplo, o Coutinho, precisa de 2 pessoas na frente de velocidade. Por isso que o Lloyd com o Ryan tiveram um impacto mais interessante. Porque, se eu não me engano, o Nuno meio que fez um meia mais paiê, né, que cai mais pra esquerda. Mas se a gente fizer esse losango, igual foi feito com o Porto Cabello, Hugo Moura aqui. Aí é porque tá invertido, tá? Mas aqui eu tô colocando na esquerda. Hugo Moura, o cabeça de área que marca, o volantão que marca. Cocão pela esquerda. E pela direita o Tietê, que é um volante com um pouco mais de criatividade. E o Coutinho com o Lloyd e o Ryan na frente, que são atacantes de velocidade, talvez a gente consiga alguma coisa. Eu não sou fã do 4-3-3 nesse elenco do Vasco, não adianta. Não tem jeito. Eu não sou fã. Ou então fazer o que eu já falei lá na rodada, lá 5, depois você pode ver esse vídeo, no resumo da rodada 5, vai jogar um 4-4-2, mas com o Cocão e o Hugo Moura, e o Nuno e o Coutinho com 2 centroavantes na frente, porque o Nuno e o Coutinho têm boas aproximações da área e conseguem achar um bom passe. Aí, no caso, esses 2 atacantes teriam que se sacrificar um pouco a mais, porque o Coutinho não marca. Mas essa, pra mim, é a solução que existe pro Vasco da Gama. O Vasco sofreu muito, cara. Esse jogo contra o Puerto Cabello foi decepcionante, cara. O Puerto Cabello é um time muito ruim. Muito ruim, mas muito ruim. Tô falando porque eu estava lá em loco. Estava na torcida do Vasco aqui em São Januário. É um time muito limitado, e o Vasco sofreu aqui pra fazer 1-0. Sofreu com ressalvas. Tipo, só o Coutinho finalizou 8 vezes nesse jogo. Mas lá, cara, 4-1 desse time. Aí porque eu vou voltar, né? Fiz um parênteses muito grande, mas eu vou voltar na questão do Verratti. Porque eu acho que o Vasco é um time melhor sem o Verratti. Por ele se tornar monossilábico, o Vasco se torna um time que fica cruzando bolas na área. Essa é a característica de um time do Diniz? Não é. Não é. Essa é a característica de um time que me agrada? Também não é. Porque basicamente o time do Vasco é... Você colocar os melhores momentos, vai ter o lance aí. O Vasco pega a bola, consegue se desvencilhar ali no meio campo, na cabeça de área ali, acha o Coutinho dá uma carregada, vira a bola pro Piton cruza a bola na área, o Verratti. E o Vasco se torna, aí vira essa sinfonia de uma nota só, tá ligado? O Vasco só consegue fazer isso. Aí quando saiu todas essas figuras, o Verratti até ficou, né? Mas quando saiu todas essas figuras, o Coutinho, o Ryan, e foram colocando pontas que tem mais características de meia do que de pontas, cara, tiveram triangulações e tabelas ali no meio campo. Eu falei, cara, faz sentido o Vasco tentar arriscar nisso. Mas aí acontece, o Verratti passa a ser um figurante, passa a ser um NPC, ele não faz nada dentro de campo, porque pararam de cruzar a bola na área. Então o Verratti simplesmente, a gente tava jogando com simplesmente -1. Porque teve uma triangulação, foi até uma finalização do Garré. Paulinho vem, encontra o Adson ou o Garré, aí eles fazem uma tabela que ele finaliza, mas desvia a bola. Cara, o Vasco não faz isso quando tá numa configuração que aponta o jogo pro Verratti, é só cruzamento na área. Então, na minha cabeça, hoje o Vasco é um melhor Vasco, entenda, não é um Vasco vencedor, mas é um Vasco com maior dinâmica de bola se tiver sem o Verratti. Na minha concepção.
Por mais que seja duro falar isso, porque é o cara que salva e salvou o Vasco várias vezes, eu acho que pro que o Diniz tem na mão hoje, e pro estilo de jogo do Diniz, vai ser mais interessante povoar o meio campo como o Felipe tá fazendo, e não jogar com esse centroavante que só pode e só atua com bola cruzada na área. Infelizmente, o Verratti é esse centroavante. Entendeu? Então é isso que eu acho. Eu tô com a esperança do Vasco criar essa identidade com o Diniz e espero que não demore, como foram outros trabalhos do Diniz. Espero que ele consiga dar sorte, né? Apesar do Vasco ser um time extremamente azarado, espero que o Vasco tenha a sorte de conseguir emplacar logo de cara com o Diniz sem precisar desse tempo todo para dar certo. Então fica essa minha torcida e fica também um pouco do desabafo. Novamente peço você curtir, comentar e compartilhar. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e vamos ver o que nos espera na estreia do Diniz. Vambora!